Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a comissão para investigar a origem e a responsabilidade da poluição ambiental causadora do mau cheiro do setor Goiânia 2 e região. Então, está aberta. Antes de mais nada, quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui para ser ouvidas e para dar efetividade a esta comissão. E, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pedido aqui ao vereador Romário Policarpo, que lesse a ata da reunião anterior. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, instituída pela portaria número 699, de 8 de novembro de 2017. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2017, às 15h29, na sala de comissões das dependências da Câmara Municipal, reuniu-se na Comissão Especial de Inquérito, presidida pelo vereador Cabo Sena, estando presentes os vereadores Quitão, Romário Policarpo, Anselmo Pereira, Gustavo Curvinel, Eduardo Prado e Wellington Peixoto, tratando a respeito da problemática da origem e responsabilidade do mau cheiro no setor Goiânia 2 e bairros adjacentes da região norte de Goiânia. Houve leitura da ata da sessão anterior. A primeira oitiva começou com José Leite da Silva, que declarou seu registro geral, cadastro de pessoa física, nome completo e endereço. O vereador Cabo Sena pergunta há quanto tempo o depoente habita o bairro. O depoente responde que reside há 20 anos. O vereador Cabo Sena indagou se o depoente sofre com mau cheiro há quanto tempo. O depoente respondeu que sofre com problema há 10 anos. O vereador Gustavo Curvinel perguntou se em algum horário do dia em que o mau cheiro incomoda mais. O depoente respondeu que o mau cheiro é mais acentuado pelo período da manhã. O vereador delegado Eduardo Prado perguntou qual época do ano o mau cheiro é mais forte. O depoente respondeu que a época mais forte é em época de seca. O vereador Eduardo Prado ainda perguntou se o depoente tem alguma análise sobre as causas do mau cheiro. O depoente respondeu que já participou de reuniões e assembleias junto à comunidade que acredita que o mau cheiro seja proveniente de atividades da empresa Cargill Agrícola. O vereador Quitão perguntou se o problema está relacionado ao período de safra de tomate e seca da estação da Saneago. O depoente respondeu que, para se chegar a essa conclusão, é necessário que se contrate técnicos para avaliar o problema. O vereador Quitão informou a comissão que necessita de apoio técnico profissionais da área para apurar os fatos e perguntou se o mau cheiro começou desde o início da instalação da empresa Cargill Agrícola. O depoente respondeu que já existiu o mau cheiro, mas hoje é mais bem acentuado. O vereador Wellington Peixoto informou que existem inúmeros fatores causadores do mau cheiro e que, apesar da Cargill Agrícola ser também causadora do mau cheiro, o problema foi agravado pela migração da empresa ET. O vereador Cabo Sena perguntou se o convidado possui alguma denúncia a realizar. O depoente respondeu que só espera que todos os problemas do mau cheiro sejam resolvidos. Em seguida, é convidada a depoente Ana Mari Silva Oliveira, que sentou-se e informou seu CPF, RG, nome completo e endereço. O vereador Cabo Sena agradeceu a presença dessa convidada e perguntou há quanto tempo a mesma reside no bairro. A depoente respondeu que reside no bairro Goiânia 2 há 10 anos e que, por este mesmo período de tempo, sente o mau cheiro. A depoente afirmou acreditar que existe um tipo de toxicidade no ar que circula com o mau cheiro. A depoente ainda comentou que, no ano passado, na sua piscina e na de seus vizinhos, provavelmente, graças à emissão desse mesmo gás, as piscinas foram poluídas com um tipo de nódoa engordurada. Neste momento, o advogado Roberto Idassi pediu para sentar-se à mesa e já informou esse relato pode compor prova criminal. O vereador Cabo Sena sugere que se convide um profissional responsável por limpar as piscinas. A depoente informou que, neste mesma época, realizou exames periódicos que revelaram baixa imunidade, a qual atribuiu a emissão e inalação dos gases tóxicos e insalubres e a insalubridade que vive. O vereador Cabo Sena perguntou se a depoente sente vontade de convidar pessoas à sua casa. A depoente respondeu que sim, principalmente pelo cheiro de tomate podre, bem acentuado que sente. O vereador Lucas Quitão pediu que a convidada providenciasse com todos os vizinhos provas que comprovassem o ocorrido com as piscinas para que se constasse em relatório final. A terceira depoente, então, foi convidada para juntar-se à mesa. Seu nome é Adriana Garcia Reis Dourado, moradora do setor Jaó. O vereador Cabo Sena perguntou à depoente se o mau cheiro conseguia chegar até o bairro Jaó. A moradora informou que sim, que o mau cheiro traz problemas como insônia, ânsia de vômito e dores de cabeça. E comentou que as regiões mais baixas do bairro sofrem mais com o problema. O vereador Wellington Peixoto perguntou sobre como a depoente descreveu o problema. A depoente respondeu que era forte, atacava os olhos, informou também que existia um alto grau de toxicidade química neste gás. O vereador Wellington Peixoto comentou que talvez fosse necessário realizar estudos para constatar se há outro tipo de dejetos nas águas dos mananciais
de despejo das empresas. O vereador Lucas Quitão comentou que se faz necessária a investigação mais aprofundada sobre as causadoras do problema, considerando que a empresa Itambé Alimentos fica mais próximo ao bairro Jaó. O advogado Roberto Idassi respondeu que é necessário se investigar esta hipótese e informou ao depoente que a mesma pode realizar denúncias sobre poluição atmosférica e que, através de perícia, que serão identificadas as responsabilidades das empresas. O vereador Eduardo Prado comentou que a situação dos bairros da região norte é muito complexo e perguntou ao Roberto Idassi se a culpa era somada à falta de plano de licenciamento ambiental. O advogado Roberto Idassi informou que a AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, pode ser comunicada sobre o problema e que a nova lei que pune crimes ambientais, sendo o grande instrumento de auxílio para a resolução do problema. O advogado ainda pontuou que deve-se convocar a Superintendência de Fiscalização da AMA e integrantes da SECIMA, Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, e pediu convite a Delson Leone Júnior, promotor. O vereador Anselmo Pereira perguntou ao depoente se a mesma sabia o valor da taxa de contribuição de tratamento de esgoto. O depoente responde que era equivalente a R$50. O vereador Anselmo perguntou ao advogado o que era aplicada essa taxa dentro da ET. O advogado Alberto explicou que dentro da legislação ambiental existe processo sobre licença prévia, instalação e operação, o que obriga por lei a aprovação do órgão ambiental para essas licenças. O advogado ainda explica que dentro dessas etapas existem projetos que tratam sobre o tratamento de resíduos sólidos e, por vezes, na teoria, é tudo legalizado, mas a empresa acaba por reduzir o projeto. Durante sua construção, ignorando o crescimento populacional e a demanda, acabam por não expandir a capacidade técnica e acabar sobrepondo sua capacidade em relação à ET. Logo, ainda que se recolha os impostos, a estação ainda não investe em expansões e melhorias. O vereador Anselmo Pereira informou que há algum problema com a ET, sugerindo que a mesma não acompanha a gradual mudança do direito e demandas da sociedade. O vereador Anselmo Pereira propôs que fosse requisitada a amostra de arrecadação de taxa de talonário, solicitando cópia da talonagem da Saneago. O vereador Capuceno informou que este requerimento já foi realizado. O vereador Romário Policarpo pontuou que a falta de investimento da Saneago é claro que o motivo do mau cheiro é também proveniente das empresas próximas aos bairros e perguntou a Anselmo Pereira se o mesmo sabe informar quantos aparelhos medidores de gases tóxicos a prefeitura possui. O vereador Anselmo respondeu que ela não possui nenhum. O vereador Romário Policarpo sugeriu que se convocasse a AMA para explicar como se medirá esses gases. A depoente informou que o mau cheiro não é somente causado por grandes empresas, mas também de pequenas empresas. O vereador Romário Policarpo informou que o déficit de mecanismos não disponibilizados pela Prefeitura tem sido grande problema enfrentado pelo município. O vereador Anselmo solicitou ao depoente fornecimento de nome e endereço das pequenas empresas alocadas dentro do bairro em que a mesma reside. O vereador Romário Policarpo completou que se liberam através de alvarás na Prefeitura para funcionamento dessas empresas, mas falta fiscalização e requeriu verbalmente que a AMA disponibilizasse autos de fiscalização dos últimos 5 anos. O vereador Capuceno requeriu que se ouçam outros nomes, marcando nas próximas sessões, no dia da sessão que é votado e aprovado. O vereador Anselmo Pereira sugeriu que não se acumulem muitos depoentes. O advogado Roberto Idassi informou que podem existir outras empresas causadoras do problema de mau cheiro e crimes ambientais e que elas devem ser investigadas. O advogado ainda explicou que todo fiscal é dotado de fé pública e que apenas sua visita ao local e seu olfato já são suficientes para constatar esse problema. Foi convidado a sentar-se à mesa o depoente Agostinho Pires dos Reis Júnior. O vereador Capuceno perguntou se o depoente tem conhecimento sobre os atos de fiscalização da AMA e da SECIMA. O depoente respondeu que não. O vereador Anselmo Pereira perguntou se antecedente ao período da instalação das empresas privadas o mau cheiro era menor. O depoente respondeu que sim. O vereador Anselmo Pereira perguntou o valor pago pelo imposto predial urbano pelo convidado. O depoente respondeu que contribui com o valor de R$1.000. O vereador Anselmo Pereira perguntou se o depoente se incomodava e reclamava para quem com o mau cheiro. O depoente informou que reclamava para órgãos competentes e que tem tudo registrado suas tentativas de avisar o poder público. O vereador Anselmo Pereira pediu cópia desses registros ao depoente. O vereador Romário Policarpo perguntou ao depoente em quais meses o mau cheiro é mais acentuado. O depoente respondeu que apenas nos meses de chuva o mau cheiro tem diminuição. O vereador Romário Policarpo perguntou se o depoente afirma que o mau cheiro persiste o ano inteiro. O depoente respondeu que sim. O vereador Romário Policarpo ainda perguntou se este problema afeta muitas crianças. O depoente respondeu que não somente as crianças, mas toda a população sofre com a insalubridade que traz o mau cheiro. O vereador Lucas Quitão perguntou em qual local do Jaó o depoente reside. O depoente respondeu que reside na parte baixa do bairro e que é uma das pessoas que mais sofrem com o problema. O vereador Anselmo Pereira solicitou, por requerimento verbal, audiência pública em loco, com a estrutura proporcionada pela Câmara em praça pública. O vereador Capuceno colocou em votação esse requerimento e foi aprovado. O depoente agradece o convite e convida
o senhor Jurandir Rosa das Flores, que já começou se identificando com o nome, RG, CPF, endereço, e informa que mora há 15 anos na região norte. O vereador Cabo Sena comentou que o depoente é conhecedor do problema e perguntou como o morador se sente com mau cheiro. O depoente comentou que se sente um palhaço, afirmando já ter procurado soluções junto a órgãos competentes, não recebendo nenhuma resposta efetiva, parabenizando a comissão de inquéritos por finalmente atender a pedidos de ajuda dos moradores da região norte. Em seguida, o depoente comenta que há um grupo de monitoramento do mau cheiro em rede social, WhatsApp, apelidado de Catingômetro, que recebeu relatos sobre os níveis de incomodidade e mau cheiro da região. O depoente ainda comentou que os órgãos públicos não demonstram interesse na resolução do problema. O vereador Wellington Peixoto solicitou ao depoente que disponibilizasse cópias das vezes que procurou o poder público. Informou que cabe ressarcimento por parte dos responsáveis dos prejudicados. O vereador Anselmo Pereira solicitou que as conversas dos grupos de redes sociais sejam disponibilizadas em sinopse, escritas das conversas, e ainda perguntou quantas vezes este mesmo grupo prestou depoimento quando procurou autoridades, e pediu lá o depoimento para depoente. O vereador Anselmo Pereira ainda perguntou se existe inquérito na DEMA, Delegacia Especializada do Meio Ambiente. O depoente respondeu que existe laudos e que o trará. O parlamentar Anselmo Pereira solicitou verbalmente que se confeccione ofício convocando os órgãos procurados pela população. O vereador Cabo Sena informou que isso já foi realizado. O vereador Anselmo Pereira perguntou ao depoente se ele sabe quem permitiu a construção do bairro Goiânia 2. O depoente responde que a construção foi realizada por membros da antiga Encol e do prefeito Iris Rezende. O vereador Anselmo Pereira retratou que também tiveram a participação no mesmo. O depoente pontuou que o mau cheiro é acentuado graças à instalação da ET, visto o mau cheiro lembrar esgoto. O vereador Anselmo Pereira comentou que a empresa teve aumento efetivo do tamanho e que isso ocorreu fora da lei. Deve ser punido e cessado. O vereador Anselmo Pereira perguntou se o depoente tem conhecimento que o valor venal do seu imóvel condiz com o valor do imposto pago. O depoente declarou-se que se sente lesado, visto que o seu imóvel foi desvalorizado. O vereador Anselmo Pereira sugeriu que o depoente entre com ação contra a ET e as empresas que forem constatadas como causadoras do incômodo. O vereador Anselmo Pereira solicitou que viabilizasse mecanismos da administração para que os munícipes entrem com ação e que a comissão contratasse Roberto Idácio. O depoente pediu revisão de ordem de pagamento do IPTU e que a contribuição da taxa de esgoto fossem voltadas para o município e não o Estado. O vereador Cabo Sena solicitou os autos de depoimentos e conversas de WhatsApp que provam a incomodidade dos moradores. O vereador Wellington Peixoto requeriu revisão da planta de valores dos imóveis da região norte. E o vereador Lucas Quitão requeriu que se revisasse a licença de ocupação de solo das empresas da Margem do Rio Meia Ponte. Depois informa que a contaminação já alcança bairros nobres e o vereador Anselmo Pereira pontuou que o mau cheiro já ganha alcance maior que a região norte. O vereador Cabo Sena solicitou a contratação de Roberto Idácio à presidência. O vereador Anselmo Pereira requeriu que se anexasse o currículo do advogado junto ao requerimento da contratação. O vereador Lucas Quitão perguntou se todas as reuniões serão nas quartas-feiras. O presidente Cabo Sena informou que ainda não estava decidido. O vereador Anselmo Pereira solicitou que todas as reuniões possuam a agência da segurança. O vereador Cabo Sena informou que essa providência já foi tomada. O vereador Anselmo Pereira requeriu que todos os membros dessa comissão compareçam à DEMA para abrir inquérito em nome dessa comissão, com 5 moradores para consubstanciar o que é aprovado. O vereador Cabo Sena apontou que essa comissão será todas as quartas-feiras, das 15 horas, com término até as 17 horas. O vereador Lucas Quitão informou que disponibilizará publicamente todo o andamento dessa comissão. Às 17 horas e 53 minutos, não havendo mais nada se tratando na reunião, foi declarada encerrada pelo senhor presidente vereador Cabo Sena para constar lavra-se essa ata que lida e achando conforme foi assinada pelo presidente da SEI, vereador Cabo Sena, e pelos demais membros da SEI. Só um ponto aqui, presidente. Para a agilidade dos processos, do andamento da SEI, eu queria pedir para que Vossa Excelência mandasse, um dia antes da SEI, a ata, para que não seja necessária a leitura da ata aqui, que a gente só abra a sessão e coloque em votação para a agilidade dos processos. Ok, será feito. Então, está lida a ata. Algum comentário? Lucas Quitão. Os favoráveis, então, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado, então. Doutor Roberto Idácio, consultor, que foi indicado pelo vereador Anselmo Pereira. Deixa aqui um currículo. Eu quero passar as mãos dos vereadores, menos para o Anselmo Pereira, porque se o Anselmo Pereira indicou, porque ele conhece. Não é isso, Anselmo Pereira? Quero passar as mãos aqui de cada membro. Ele entregou aqui um pedido de contrato. Posso fazer uma intervenção?
Questão de ordem, vereador Lucas Quitão. Presidente, importante lembrar que a gente pediu mesmo e assinamos, mas que eu quero, inclusive, saber o valor dessa consultoria e eu acho que tem que ser um valor simples, um valor irrisório, um valor de contribuição social mesmo. Se for um valor que vai afetar as receitas da Câmara, eu não concordo. Se for um valor social, eu assino embaixo. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, pela ordem, vereador Anselmo Pereira. Eu tenho um respeito profundo pelo vereador Lucas Quitão. O que é um valor irrisório para a Câmara? Deveríamos estabelecer esse critério. Uma coisa que Vossa Excelência não precisa se preocupar é com as finanças desta casa. Como ex-presidente, deixei nesta casa a possibilidade de que os proventos dela fossem inatingíveis, sob pena de prisão do senhor prefeito. E o dodécimo, que era um dodécimo extremamente acanhado, passou a ser um dos dodécimos mais provenientes de todos os tempos. Então, Vossa Excelência, que é um homem inteligente, é meu presidente da comissão mista, porque eu que votei, Vossa Excelência, não fique preocupado com o dinheiro na Câmara, até porque penso eu que depois de tudo que eu fiz aqui, e eu sou incúpido, nasci assim, até as torneiras dessa casa davam prejuízo. Elas não dão mais prejuízo. Aqui não se paga quase mais energia, porque eu pus tudo de LED. Depois, as torneiras que eu peguei um tarado olhando a mulher no banheiro, que tinha um buraco grande embaixo, eu reformei todos os banheiros e dei dignidade. O senhor fique tranquilo, esta casa não tem problema financeiro. Por sinal, deve devolver no fim do ano, no mínimo 10 milhões de reais. Então, eu sei que Vossa Excelência é um homem preocupado com as finanças, mas, senhor presidente, esta casa precisa dessa assistência realmente ambiental, porque nem eu e nem os ilustres vereadores somos doutorados nesse assunto. Aliás, nós estamos todo dia em aprendizagem. Agora, acho que o IDASE vai propor aí uma coisa razoável dentro do contexto, e é a preocupação do ilustre vereador. A única preocupação que eu quero que ele tire, a vírgula, é de que não se preocupe com o dinheiro nesta casa. Nós temos bastante. O oposto do executivo, que não sabe buscar aquilo que ele tem, não sabe cobrar, é omisso, inoperante, inconsequente e, ao mesmo tempo, não quer se modernizar. Esta casa ofereceu para a Prefeitura de Goiânia, nos primeiros meses do governo atual, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ele não dá conta de buscar, só porque não dá conta de regulamentar lei. Só o alvará de aceite da Prefeitura de Goiânia, 500 milhões de reais. E fica brigando por 30 milhões, que quer meter a mão no bolso do contribuinte. E mandando 132 mil multinha para pobre na cidade de Goiânia. É meu desabafo, com respeito que eu tenho ao vereador Lucas. Vereador Lucas Quitão, não se preocupe com o dinheiro dessa casa. Aqui nós temos em abundância. Mas não pode também fazer malversação. É bem verdade que nós precisamos ter uma pessoa à altura para ajudarmos ou nos ajudar nesta comissão, nessa investigação. Mas, a posteriori, agora eu passo a palavra para Vossa Excelência, a posteriori nós vamos colocar o valor. Eu quero pedir para o meu chefe de gabinete repassar o contrato a todos os vereadores e o valor cobrado pelo o advogado, doutor Roberto Idazzi, e nós vamos depois colocar em discussão, em votação, para saber verdadeiramente se ele quer ajudar mesmo, né, e não só ficar interessado só em valor. Então, é importante que nós tenhamos, sim, uma pessoa à altura,
né? Porque nós vamos mexer aqui com pessoas, com empresas e pessoas ricas, milionárias, empresas milionárias. E são pessoas que têm muitas e muitos técnicos para dar o suporte, para fazer a defesa deles aqui, nesta comissão. Portanto, é importante que nós tenhamos também uma pessoa à altura. Mas nós vamos colocar, a posteriori, em votação, depois de passar o contrato oferecido pelo advogado a todos os vereadores. Uma parte na prova de Vossa Excelência? Só uma parte, o vereador. Doutor Eduardo. Presidente, eu entendi o posicionamento do vereador Anselmo Pereira, com vasta experiência, e do vereador Lucas também, a ponderação do nosso líder da juventude brasileira. Ele preocupa, vereador Anselmo, na questão da legalidade, até para a gente ver se o valor que ele diz razoável, para depois não ter argumentações contrárias em termos de tem outros profissionais também da mesma área, que da mesma qualidade. Enfim, a gente sabe que nós temos que ter cuidado por isso. Então, dentro do patamar razoável, que eu digo, seria a média que o profissional da qualidade dele cobraria, logicamente levando em plenário e vendo a questão jurídica, porque dinheiro realmente tem, só que nós temos que nos blindarmos de qualquer questão e questionamentos. Até porque Vossa Excelência sabe, de recursos tem que ser bem gasto em prol do trabalho profícuo da Casa Legislativa. Hoje nós passamos dificuldade, inclusive, computador. Lá no meu gabinete, um senta em cima do outro, e quando um sai, é igual aquela cadeirinha que vai tirando para sentar em cima, porque falta estrutura para trabalhar na Câmara. Nós temos que investir. Vossa Excelência investiu muito bem, nós temos que continuar investindo no nosso trabalho. E quanto à Prefeitura cobrando e sangrando, eu aproveitar o ensejo de Vossa Excelência, com dignidade, votou nas vistas, que é um direito do vereador, mas no mérito, já aproveito aqui as câmeras aqui para contar com o vosso apoio no nosso projeto para combater o puxadinho, já que Vossa Excelência questionou aí de forma exemplar, que é um grande mestre, e eu conto com o vosso apoio no mérito para que a gente derrubar esse PTU que o senhor acabou de falar, que é vergonhoso das multas. Tá, eu queria só, antes de passar a palavra ao vereador Anselmo Pereira, para nós começarmos já os trabalhos, que o doutor Idazo, Roberto Idazo, também, além de nos auxiliar, vai também promover as ações indenizatórias, vereador Lucas Quitão, que porventura possa surgir. Então, é só para... Mas, de antemão, vou passar a todos os vereadores o contrato pela ordem, vereador Anselmo Pereira. Na palavra de Vossa Excelência, quando fala das empresas, precisa tomar cuidado mesmo. Essas empresas são poderosas. E eu sou a favor de empresa. Eu aqui nesta casa, sou defensor de empresa. Eu não tenho vergonha de falar. Agora, essas empresas, elas chegam, igual eu disse naquele dia, com um alvará de licença para atuar numa potencialidade X. De repente, vereador, ela está na potencialidade 10 vezes X, e o alvará permitido para ela não foi esse. Agora, são empresas que, independente lá no meu bairro, lá no Itaipu, se a dona Joana for lá no Goiás Fomento pedir um incentivo para desenvolver a sua empresa de corte e costura, jamais ela vai conseguir. Mas todas essas que estão lá têm do governo meu, do Estado, incentivo do produzir, do refluir, do fomentar, do fogaréu, seja o que for, eles têm tudo. É igual fizeram com o povo da Friboi. Pegou todo o dinheiro do BNDES e enfiou na mão de 3, 4, enquanto que os pequenos comerciantes nunca tiveram dinheiro. Eu tenho 50 anos de farmácia, tentei 10 vezes no BNDES, nunca consegui sequer nem ser ouvido. Pois bem, vamos então para os encaminhamentos feitos na reunião passada. Essa presidência, com base nos requerimentos aprovados na reunião última, realizada em 6 de 12 de 2017, passou às mãos do relator vereador Lucas Quitão os autos do processo número 1851/2017, para que o mesmo tenha as condições necessárias para iniciar o seu trabalho de elaboração do relatório, juntamente com o co-relator, vereador Anselmo Pereira, disponibilizando a toda a imprensa e a sociedade de forma transparente, por meio da digitalização no site da Câmara, no processo na íntegra. E adotamos as providências seguintes: o ofício protocolado na presidência desta Casa, solicitando a contratação, na forma legal, do advogado ambientalista, qual já foi mencionado aqui agora,
o ofício protocolado na presidência desta Casa solicitando a contratação na forma legal de um técnico ambiental autônomo e independente, sem vínculo com o poder público e as empresas com formação, qualificação e experiência na área de poluição do ar para a realização de coleta de amostras, pesquisas, monitoria e análises técnicas em auxílio aos trabalhos desta SEI. 3, ofício protocolado na presidência desta Casa, solicitando o envio de expediente à presidência da AMA e ao titular da CECIMA, no sentido de que os gerentes de fiscalização ambiental e monitoramento de ambos os órgãos estejam presentes em todas as reuniões desta SEI, e o mesmo com relação a um representante do Tribunal de Contas do município, para análise dos balanços relativos às multas aplicadas às empresas causadoras de poluição e mau cheiro na região, e a destinação desses recursos, bem como os investimentos realizados para minimizar este grave problema. 4, ofício protocolado na presidência desta Casa solicitando a disponibilização de tendas, tablado, mesas, cadeiras, som, TV, câmara, fotografia, assessoria de imprensa, taquigrafia, van, gabinete militar, guarda civil metropolitana e toda a infraestrutura e logística necessária à realização de audiência pública no setor Goiânia 2 e no setor Jaó em dias horários a serem definidos por esta comissão. Ofício enviado ao secretário de Finanças solicitando a abertura imediata de procedimento visando a justa e necessária revisão da planta de valores referente aos imóveis localizados no setor Goiânia 2 e todos os demais bairros afetados, ou melhor, no setor Goiânia 2 e todos os demais bairros afetados por esse grave problema, registrado há mais de 10 anos, conforme relatos dos moradores e que ocasionaram uma desvalorização brutal do metro quadrado dessas propriedades até 50%. 6, o ofício enviado ao secretário de Planejamento Urbano e Habitação, solicitando a abertura imediata de procedimento visando a necessária revisão das licenças para o uso do solo, o qual o vereador Anselmo acaba de mencionar, de todos os imóveis localizados em áreas de preservação permanente às margens do rio Meio Ponte, na região norte de Goiânia, e que representam uma séria ameaça de degradação contra esse importantíssimo manancial que abastece a nossa capital. Esses foram os encaminhamentos feitos na reunião passada e tomado todas as providências desta presidência. Darmos continuidade, então, às oitivas aqui dos moradores afetados daquela região. Gostaria de solicitar aqui o senhor Divino Alves de Oliveira, que ficasse aqui, pode vir aqui, sentar-se nessa cadeira e, falando próximo do microfone, o senhor, por gentileza, fala o nome completo, RG, CPF e endereço. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Divino Alves de Oliveira, como o Cabo Sena falou. Meu CPF é 374-218-751/15. A minha identidade também, Cabo Sena? Sim. 1.845-726. O endereço, Lurias? O endereço comercial é Avenida Central, quadra 7, lote 11, Urias Magalhães. Pois bem, senhor Divino. Nós queríamos saber, esta comissão, nós queríamos saber quanto tempo que o senhor está nesse endereço, lá no Urias Magalhães, e se o senhor sente esse mau cheiro, esse odor naquela região do Urias Magalhães. Bem, eu moro no Urias Magalhães, eu tenho comércio há mais de 30 anos. E resido também lá no Goiânia 2, né, há 8 anos. Mas eu tenho meu convívio maior no Urias, devido ao meu comércio, né? Eu tenho uma casa de carro lá no Urias, então, assim, eu tenho um convívio, só chego em casa à noite. Esse problema do mau cheiro, esse problema ele vem arrastando, Cabo Sena, até uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Esse problema do mau cheiro não é só de manhã. Eu não vi na reunião passada, mas esse mau cheiro, ele é de manhã e à noite, às 7 horas da noite. E de manhã. É um problema que ele se arrasta há muitos anos, como eu falei. Então, assim, ao mês de agosto, do mês de julho até o final do mês de setembro, ele é fortíssimo. Esse mau cheiro, os pessoal lá no Urias Magalhães, meus vizinhos, todos reclamam. Chega no meu comércio, nossa, está um mau cheiro. Fala, é da ET, ou é da Cagil.
que eu acredito que a ET tenha participação maior nisso aí, embora os esgotos venham das empresas, né? É como foi dito aí, que eu pude perceber, que foi dito aí. Então, assim, no Goiânia 2, não estava conseguindo dormir. Eu, minha esposa, meu filho, a gente fechava as portas, tudo, à noitinha, né? E de manhã você acordava com aquele dando vômito, porque o mau cheiro era tanto. Então, eu posso aqui falar para os senhores que é um problema. Não tem pessoa melhor para falar isso do que eu, porque, além de eu morar no Goiânia 2, eu também convivo há muitos anos no Urias Magalhães. Então, esse problema muito tem nos prejudicado muito, Cabeceira. Muito, muito, muito. Senhor Divino, o senhor se sente... Como é que o senhor se sente quando os clientes do senhor chegam para a casa de carnes que o senhor tem? Correto. Para comprar a sua carne, como que o senhor se sente? O cliente sente aquele odor? Como que o senhor fica ali? Não, os clientes às vezes reclamam, falam, esse mau cheiro. A gente fica envergonhado, a gente pensa que até a gente não está tendo uma higiene boa no meu comércio, no caso, né? Então a gente explica para o cliente, esse mau cheiro é da ET. Porque às vezes tem cliente de várias localidades de Goiânia, que chega ali e pensa que o seu comércio não está bem cuidado, entendeu? Então a gente explica para o cliente, é um problema da ET, que isso não resolve nunca, o poder público nunca dá conta de resolver isso. Como eu já falei várias vezes, inclusive com a imprensa lá no Goiânia 2, né? Nós tivemos lá, reunido várias vezes. Esse problema não se resolve. Sim, senhor Divino. O senhor disse aí que os vizinhos do senhor também sentem muito mal. Com certeza. Os vizinhos comentam? Comentam e muito. Muitos comerciantes ao meu redor questionam. Rapaz, mas que mau cheiro é esse? Rapaz, que mau cheiro. O senhor tem algum conhecimento de algum trabalho efetivo de fiscalização de algum órgão, da AMA ou da CECIMA? O senhor teve algum conhecimento se esses órgãos fizeram algum tipo de fiscalização nessas empresas? O senhor não tem conhecimento? Não tem conhecimento, Cabecena, não tem conhecimento. Ok, algum vereador quer fazer alguma pergunta? Vereador, pela ordem, Anselmo Pereira. Senhor presidente, o senhor Divino, ele, além de ser um morador, ele tem uma particularidade. O senhor tem um convívio com a comunidade, porque é um comerciante. Com certeza. Nós, comerciantes, somos como uma espécie de ouvidor do povo. Porque lá no balcão do seu açougue, eu presumo que o senhor tem uma casa de carne, o senhor tem seus amigos, fregueses permanentes, e que sentam ali e vão conversar. Eu, por exemplo, tenho farmácia, eu já evitei divórcio de alguém que foi lá para brigar o marido com a mulher. Só de ouvir dar meus conselhos, acho que eles até hoje não se separaram. Que bom. Agora, o senhor paga quanto de IPTU na sua casa, em média, por ano? O ano passado foi R$ 496 eu paguei. R$ 496. Exatamente. O senhor lembra quanto que o senhor paga de licença no açougue? Porque eu tenho farmácia. Eu pago... O senhor paga vigilância sanitária? Pago, com certeza. Sim. Olha, e tem uma coisa, viu, gente? Eu quero comentar aos senhores vereadores, Cabo Sena e todos vocês. Gente, eu nunca vi um alvará mais caro, aproveitando o gancho que você falou. O senhor não podia falar agora, porque o senhor está indo lá na frente, o senhor é muito inteligente. O senhor está querendo tirar a minha vez. Não, tudo bem, desculpa. Não pode É que a verdade fazer. é essa. Ele está lá na frente, eu estou tentando encadear o negócio, o homem é terrível. O homem é fera. Já foi lá. Um alvará sanitário hoje é 900 conto. Errado. Vou chegar lá. Tudo bem. Então, o senhor paga 496 de IPTU na sua casa, na mesma região. E deve pagar de corpo de bombeiro, alvará sanitário, licença ambiental, propaganda da AMA do letreiro. O senhor tem consciência de estar pagando tudo isso? Tem, sim, senhor. Inclusive, aquele letreiro, Criativa Carne, lá fora, eu pago nele mais R$ 500, gente. Mais R$ 500. Por ano, ué. Bom,
Então, vamos ver aqui, nós vamos fazer uma conta. Para morar, o senhor paga R$500. Para licenciar-se da sua atividade Me comercial... desculpa, o alvará que o senhor falou? Não, para morar. Ah, isso, exatamente. Eu Tá certo. penso que para o senhor ter atividade comercial, eu duvido que o senhor não pague menos de R$2.500 ao ano de taxa. Com certeza. Isso aí. Então, presidente, Com eu quero que certeza. coloque aí na ata que o senhor Divino Alves de Oliveira, morador do setor Goiânia 2. Goiânia 2, mas comerciante no Urias, Há mais de 30 anos. estou correto? Declara que, em média, para a Prefeitura de Goiânia, entre morar e ter atividade econômica, recolhe quase R$3.000 de impostos, taxas e licenças. Bom, o senhor tem noção assim, alguma vez a Vigilância Sanitária foi lá exigir do senhor colocar um ralinho aqui, um trenzinho acolá, uma portinha aqui, uma limpeza ali, já foi? Não, já. Já. Em média, eles vão 2 vezes no ano. Né? Exigente. Exigente. Com E aí certeza. lavra um papel que tem 10 folhas. Até para lavar a mão exige que o senhor não use o sabão, tem que ser sabão líquido. Com certeza. E papel e toalha de papel. Estou errado? Não, tá certíssimo. E o senhor tem que cumprir tudo. Cumprir tudo. Senão o senhor não tem licença. E não pode trabalhar. E é R$900 o alvará. Pronto. Então, está aí o que eu queria. Senhor presidente, está claro que o tratamento das vigilâncias sanitárias municipais e estaduais para o terceiro que não tem poder econômico, setor produtivo que não tem poder econômico, é cumprimento 100% das exigências. Se lá no comércio dele faltar um ralinho do banheiro, como manda a determinação da vigilância sanitária, a licença dele não sai. É o que eu quero provar, que não é a mesma coisa que está acontecendo com as grandes empresas, porque senão não teria mau cheiro. Ai do seu Antônio, o seu Divino, se deixar uma carne em putrefação, ele será fechado, lacrado o seu comércio. Estou mentindo? Com certeza. Tá não, com Ou certeza. então, parece-me que as coisas naquela região estão em desproporcionalidade. O comerciante, de boa fé, é penalizado, tem que ter seu açougue limpo, higienizado, totalmente dentro das normas da vigilância sanitária, pagar tudo que tem de direito para poder ter a sua atividade. Ao passo que só tem mau cheiro lá porque alguma coisa está errada. Porque a vigilância sanitária municipal e estadual, então, deveria interditar, vereador delegado, imediatamente o lugar que está tendo o odor. Então, senhor presidente, eu me sinto contemplado de fazer, e quero que conste nessa ata, essa comparação altamente draconiana para os menos favorecidos, o rigor da lei, como dizia Pedro Ludovico Teixeira. E para os amigos, a bonança do nada. Obrigado, vereador Anselmo Pereira. Pela ordem, vereador Lucas Quitão. Primeiro, Relator dessa agradecer comissão. Obrigado, presidente. Agradecer a sua contribuição. E só queria saber rapidamente o valor da sua conta de água e da sua taxa de esgoto, por gentileza. O valor da minha conta de água hoje, já incluído o esgoto, né, gira em torno de R$600, R$700. Certo, satisfeito. Obrigado. Senhor presidente, Vereador doutor Eduardo Prado. queria agradecer a sua presença aqui. E, ao mesmo tempo, queria indagá-lo se, no período que há esse odor que o senhor comenta, há uma diminuição na venda, até porque o senhor trabalha com carnes. Há uma diminuição de venda, sim ou não? Se o senhor sabe mensurar para mim qual é o patamar de diminuição em porcentagem, se isso acontece durante esse período de odor que o senhor diz que afeta lá o comércio do senhor também, né? Provavelmente. Queria que o senhor me relatasse se há uma diminuição de venda em relação à venda de carnes nesse período de mau cheiro. Não, o cliente fica constrangido, com certeza, né? Mas, assim, a gente conversa com o cliente, né? Mas, com certeza, eu acho que a gente não percebe, não, tem um percentual muito pouco, mas a gente perde, sim. Não posso dizer para você com uma grande proporção, porque a gente conversa com o cliente e explica o problema, né? Então, assim, dessa forma que eu estou te falando.
Tem uma questão que na Cargill eles entregam osso lá? O que é? Que ele falou que ela veio. Não, tem outra questão, não tem? De osso lá, não. Hipermarca, o senhor sabe se tem alguma questão da hipermarca, questão de ovo, de algum tipo de carne, enfim, maionese que vai para lá? O senhor já ficou sabendo a respeito disso ou não tem informação? Não tem conhecimento. Ah, tá certo. Não, satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Então, senhor Divino, o senhor tem alguma denúncia a apresentar, alguma pergunta que nós não fizemos para o senhor, que o senhor queira, porventura, falar? Eu queria um complemento. Pela ordem, então, vereador Anselmo Pereira. Quanto tempo o senhor ainda resiste em ficar naquele lugar? O senhor já pensou em mudar? A casa? Não, sim. A minha esposa chegou um momento que ela falou, olha, não aguento mais. Apesar de a gente gostar muito do lugar, Goiânia 2 é um setor muito bom. Cabo Sena sabe disso, sou vizinho lá do Cabo Sena. Mas chegou um determinado momento que um dia a gente fez um jantar lá com as visitas, e as visitas ficou toda horrorizada. A gente tivemos que explicar o caso, né, para cada um. E naquele momento a minha esposa falou para mim, falou o seguinte, se não melhorar esse problema, nós vamos ter que vender essa casa, que eu não aguento isso aqui mais não. Muito bem, senhor presidente, eu queria que constasse na ata a descrença do morador Divino Alves de Oliveira com a família em termos de moradia, de eles não suportarem daqui a um tempo a continuar morando naquele local se as coisas não melhorarem. Até porque eu tenho a impressão que sua casa hoje deveria valer X e vale menos. Se alguém for vender, o senhor só pode chamar o corretor de imóveis e o comprador quando o vento estiver à deriva. O senhor sabe o que é isso, né? Quando tiver oposto. Com certeza. Porque se ele aspirar o vento, o senhor perde o cliente. Estou certo? Não, vários amigos meus já trocaram ideia comigo. Divino, você mora no Goiânia 2? Moro no Goiânia 2. É um setor bom, né? Aquele mau cheiro lá que acaba com as suas residências, os valores dos imóveis, né? Então, assim... Queria que isso aí constasse na ata. Esse comentário... Que conste em ata. Vereador, esse comentário já existe há muito tempo. Muito bem. Pela ordem, vereador Lucas Quitão. Senhor Divino, só a última dúvida. Esse jantar que o senhor contou a história trágica, foi em que época do ano? Como? Foi em que época do ano, o senhor recorda? Qual mês? Qual? Que aconteceu esse jantar, que foi frustrante e que suas visitas ficaram incomodadas? Foi em setembro de 2016. Setembro de 2016. O senhor confirma que na seca o odor é muito mais forte? Com certeza. Isso aí é no período de julho. De julho até final de setembro. Aí mata. Aí eu vou te falar. Aí é terrível. Senhor presidente, eu queria que constasse isso em ata, por gentileza, porque é um dado importante quando a gente diz que a ET é protagonista nisso. Uma das pesquisas que a gente faz é sobre esse momento do ano que a água da ET baixa, né? E aí, exatamente, o vapor sobe e é o momento que a reclamação é mais forte ainda, a reclamação é maior lá nessa região, né? Só isso mesmo. Tá, aqui conste em ata e não só a água baixa, como também inicia-se a safra da empresa Cargill. Então, são duas coisas ali, vereador Lucas Quitão, que acaba promovendo esse desconforto total no meio ambiente e, concomitantemente, as pessoas. Pode fazer uma pergunta, Gabriel? Pode. A todos vocês, vereador? Tecnicamente, já foi feito um estudo aprofundado, Cabo Sena. Quem é o maior responsável? Ou é a ET ou é as empresas Cargill e as demais empresas ao redor dali? Já foi feito esse estudo? Esta comissão está investigando justamente isso. Vai ouvir todas as empresas próximas. Sim. Nós vamos saber verdadeiramente quem é o verdadeiro? Quem ou quais são os são os causadores daquele crime ambiental. Vereador Lucas Quitão, a parte. Inclusive, senhor Divino, a gente vai cobrar dos órgãos de controle, dos fiscalizadores, dos licenciadores, o porquê disso. Porque, em tese, não era para isso acontecer, tanto nas empresas quanto na estação de tratamento. A prova disso é que eu conheço muitas estações de tratamento, presidente Anselmo, em todo o estado. Já fui em umas fora do estado de Goiás e nenhuma tem aquele cheiro, te garanto.
E aí a gente vai passar para as questões técnicas, a gente fica sabendo do tratamento que é primário, que deveria ser secundário, e aí os biólogos, né, os químicos nos explicarão isso com mais propriedade. Mas eu te garanto que nenhuma outra ET no estado de Goiás tem aquele cheiro. Ok, então, senhor Divino. Então, se o senhor tem alguma denúncia a fazer ou alguma pergunta que nós não fizemos que o senhor queira falar, por gentileza, nesse momento. Se não tiver, nós agradecemos muito essa grande colaboração que o senhor trouxe a esta comissão. Não, satisfeito a todos vocês, vereador, pelo esse empenho, e agradecer a todos vocês pelo convite, que me fez o convite para mim participar. Para mim foi muito importante. E veja aqui o empenho de cada um dos senhores vereadores. Eu saio daqui hoje muito satisfeito, Cabo Sena, muito satisfeito. Vejo o empenho do Cabo Sena, é meu vizinho particular. A todos vocês estão de parabéns. Vamos aprofundar nisso, porque isso aí é bom para nós todos, né? É uma causa muito justa, que nós temos que lutar muito. Isso é um problema que vem arrastando muitos anos. A gente tem que resolver isso. Parabéns a todos vocês, tá? Satisfeito, Cabo Obrigado, Sena. senhor Divino. Que conste ato, então, que o senhor Divino Alves de Oliveira sai satisfeito desta reunião e se sentindo aqui representado por essa comissão de vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, o vereador Anselmo Senhor Pereira. presidente. Enquanto isso, eu chamo aqui Josias Francisco de Souza, assentado nessa cadeira. Questão de ordem, vereador Eu não Anselmo sei Pereira. se eu vou ficar todo o tempo, presidente, mas eu gostaria de já pedir a Vossa Excelência, considerando que a semana que vem é uma semana do Natal, eu acho que, não sei se Vossa Excelência marcou alguma oitiva ou audiência física. Eu gostaria de declinar a minha posição de não termos audiência na semana que vem, para que nós possamos encerrar o ano aí com a família, que a gente às vezes se sente tão ausente dela durante o período do nosso mandato. Então, a minha opinião é que não deveríamos ter essa audiência na semana que vem. Após o recesso, então. Após o recesso, nós poderíamos retornar, mas isso é o que eu deixo na mesa para ser estudado, é apenas uma solicitação. Após, então, muito obrigado, vereador Anselmo Pereira. Senhor Josias Francisco de Souza, o senhor, por gentileza, fala o nome completo do senhor, o RG, o CPF e o endereço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou Josias Francisco de Souza, CPF é 360 415 131 72. Identidade, o RG é 6567 370. Pois bem, nós também queremos saber aqui há quantos anos o senhor mora no setor. O nome do bairro do senhor? Qual que é o nome do bairro? Eu moro no Jardim Bom Jesus. Endereço? O endereço é Rua Maria Rodrigues de Sena Rosa, quadra 6, lote 1. Setor? Jardim Bom Jesus. Jardim Bom Jesus. Então, quantos anos o senhor mora ali, Lá no tem, Jardim Bom Jesus, ou na região? na região há muitos anos, há 20 anos já. Sim. Agora, no Do Jardim Bom Jesus, tem eu quantos metros dessas empresas? estou a pouco mais de 1.000 metros da ET da Saneago e a menos de 500 da Cargill. Bom, e como que o senhor se sente, senhor Josias, com esse desconforto existente ali naquele local, desse mau cheiro? O senhor, a família, os seus vizinhos? Lá todo mundo se sente muito mal, né? Eu, por exemplo, cheguei assim, a arrepender de ter comprado o terreno lá no Jardim Bom Jesus, mas como já fiz a construção, já estava morando lá, então, quer dizer, também para vender lá, hoje nem vender não vende mais, né? Então, você tem que resistir. Sim, e como que o senhor se sente? O senhor Divino disse que quando convidou os familiares ali para um jantar, sentiu muito inconfortável ali com esse mau cheiro. E o senhor? O que o senhor tem a dizer sobre esse mau cheiro, esse odor? O que o senhor sente ali? Eu Cheiro também de já quê? tive esse problema lá em casa também, com convidados. Que eu chegar e deparar com esse mau cheiro horrível que tem lá na região, né? É muito ruim, até as pessoas ficam um pouco desapontadas, a gente com os convidados, né? Principalmente numa hora de for fazer um almoço, uma janta que seja.
Aquilo é horrível. Sim, e o senhor que mora ali bem próximo, quase 1 quilômetro, quase 1.000 metros, o senhor ali por perto já viu algum tipo de fiscalização efetiva da AMA, da CECIMA, naquela região? Não. O senhor viu algum interesse de algum órgão público preocupado com o crime ambiental ocorrendo ali? Não. No decorrer desses 5 anos que eu moro lá, que é muito próximo, eu também já fiz várias reuniões lá com os moradores, inclusive já fiz baixas-assinadas, mas até que não se resolveu nada. Todo ano é a mesma coisa. Sim. E há quantos anos o senhor sente esse odor? Eu acho que já há uns 12 anos, mais ou menos. Porque, na verdade, eu morava no Goiânia 2, né? Aí que eu mudei para lá. Sim, pela ordem, vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, eu conheço essa cidade fisicamente quase que tudo. Mais uma vez eu estou aprendendo. Não me lembro do Jardim Bom Jesus. Jardim Bom Jesus é Eu quero que o senhor próximo. diga a nós, pense como eu. Eu estou indo do aeroporto, passo pelo viaduto lindo que o Marconi fez. Sim. Lindo. Embora aquelas palmeiras estejam já velha, devia ter plantado a palmeira Já plantou nova. ela. Comprou palmeira muito cara. A metade já morreu. Algumas, sim. Muito bem. Estou indo e vejo do lado direito o remanescente da Encol. Está certo? Continuo. Onde está o Bom Jesus ali? Bom Jesus, lá na frente, aquela trincheira que o Willis fez ali, entrando para Arisco, o antigo Arisco, é logo na frente. Passou a Arisco. À direita. Exatamente, é À a esquerda. direita. À esquerda? Então, fizeram uma rotatória agora que vai para Hipermarcas. Mas a esquerda tem muita atividade comercial. Não, poucas. Poucas. Não tem, Então eu estou indo, É só passa a trincheira feia que aí- foi feita. Aí você entra Ela naquele é muito poço. feia, né? Porque se der um problema, o senhor morre alagado lá. Essa que o senhor está falando? Que é um buraco de tatu? Exatamente. É. Ah, tá bom. Próximo ao meu ponte. Próximo ao meu pé. Trincheira feia, é um buraco. Aí o senhor está à esquerda. Vindo do lado do aeroporto, eu estou à direita. Eu falei para vocês que é a direita. É. À direita, eu estou indo para Após a... Eu estou indo para o... Sim, o Bom Jesus, o Jardim Bom Jesus fica após Mas a empresa Cargill. Mas é porque a maioria, senhor presidente, não conhece onde é o Jardim Bom Jesus. Eu não conheço, os 2 vereadores também não. Então, aí, ó. Nem lembro onde é. Bom, o que é que eu penso? O senhor conhece o vereador Cabo Sena de lá? Cabo Sena? É? A gente meio vizinho lá. Vocês são assim. É. Tudo bem. Eu vou lhe dar uma sugestão. Sim. Peça ao vereador Cabo Sena para que ele entre com um projeto de reordenamento de endereços. Eu não sei onde é o Bom Jesus. E ninguém sabe. Poucos sabem. Anexe ele ao Goiânia 2. O senhor vai ter sua propriedade valorizada a mais 20%. Exatamente. Ele, na verdade, lá é a divisa com Sim, com mas o eu não governador. quero que o senhor mora no Bom Jesus. Jardim Bom Jesus, porque ninguém sabe onde é. Ótimo. É igual lá no Jardim Goiás, tem o bairro, dentro do Jardim Goiás, chamado Vila São João. A hora que eu digo que eu tenho uma propriedade na Vila São João, o cidadão fala, deve ser na beira do córrego. Mas não é, é a 3 quarteirões do Flamboyant, e eu já estou colocando dentro do setor Flamboyant. Aí todo mundo quer saber que eu moro no Flamboyant, que eu tenho propriedade no Flamboyant. Então o Cabo Sena tem a obrigação de transformar o Jardim Bom Jesus em setor. Goiânia 2. Muito obrigado. Bom, vai ganhar muito voto com isso. Senhor presidente, o senhor Josias, ele, coitado, foi muito infeliz. Sai do Goiânia 2 e vai para o Bom Jesus. É igual se dizia meus avós, saiu do espeto e caiu na brasa. A gente é comerciante lá no Goiânia 2 também. O senhor também? É, eu tenho... Que comércio? Lá é uma ferragista de materiais de construção. Muito bem. Mas então o senhor está lá Aí quase eu 20 anos, e a 1.000 metros da ET e 500 da Cargill, e lá no Goiânia 2, o senhor também tem uma plede de fregueses cativo, não tem? Exatamente. E naquela hora do bate-papo, do compra do... Porque o senhor também, como eu, vende fiado. Eu vendo Não fiado. tem como, né? Fiadinho na caderneta, ainda vendo.
Você também vende? Vende. Aquele amigo, não, compadre. Bom, resultado, naquele bate-papo entre o acabou de dizer que esse mês não vai pagar porque apertou, ele já entra na conversa do mau cheiro, não entra? Mau cheiro. Entra ou não entra? Para despistar a exatamente. cobrança que o senhor vai fazer dele. Às vezes sim. Sim. Agora, o senhor deve ter visto lá algumas pessoas dizer que foram para alguns movimentos. É isso que eu quero saber. O senhor mesmo foi em algumas audiências feitas naquela região? Audiências públicas não, agora para algumas manifestações, esse Sim. tipo de coisa, sempre eu estou O junto. senhor sempre está junto? Estou junto. Com faixas, Com tudo. com tudo. Mas os senhores nunca acamparam na porta da ET? Uma vez sim já. Acampou. Eu acho que em 2009, 2008. E aí ninguém entrava e nem saía? Que acho que vocês vão se lembrar que o mau cheiro chegou até aqui no centro. Uma época, ele exalou para o lado Foi em 45 bairros. Exatamente. 2009. Acho que foi mais ou menos em Senhor 2009. presidente, que o 2009 depoente, ou 2010, mais o ou seu menos isso. Josias Francisco declara que o setor Bom Jesus é muito próximo do Goiânia 2, já está bem qualificado, mas que em 2009 e 2010 ele participou, inclusive, de atos de protesto em frente à própria ET. E de lá para cá o senhor achou que aumentou ou diminuiu o odor? Não, ele continuou. Nessa época dessa acontecido, foi mais forte. Agora como aumentou? Não, e ela continuou, né? Continuou. Bastante. Todos os anos é a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma E sempre nesse período de junho a É setembro. época de seca. Secou, o odor flui, Aumenta. aumenta. Já foi feito isso, então significa que o seu depoente antecessor não poderia estar omitindo, ou mentindo, ou inventando, porque o senhor exatamente. também testemunha disso. Né? Agora, o senhor tem crianças? Oi? O senhor tem filhos? Menores? Não, já tem netos. Netos? É. Neto vai na casa do senhor? Vai. Mas de vez em quando ele fala, Que minha é mãe, isso não me que vai leva no avô, acontecer? não, está fedendo demais. Já Às falou? vezes sim. Falou? Não, sim, não para mim, né? Mas às vezes sim. É? Que não mora aqui lá na Aparecida e às vezes a hora que fala, não, para lá não. Lá, Às vezes. então, eu já entendi. Quando tem férias ou alguma coisa, o senhor é o avô preterido de julho a setembro. Está certo isso? Ninguém quer ir na sua casa? Eu não posso, às vezes, dizer assim, mas às vezes a pessoa sente bem que É melhor ir no outro incomodado, lugar. exatamente. Tudo bem. E o senhor que tem o comércio lá, paga quanto do aluguel, do imposto do seu prédio lá? Imposto do prédio? Onde o senhor Ele hoje fica? está em torno de R$ 540. Sim, só do comércio. Eu também tenho um terreno onde guardo o material, é mais uns 500 e poucos reais. Sim, e também da sua casa. De casa é outro, lá é na faixa de 300. Então, mais para o ou menos. senhor viver e comercializar hoje, o senhor está pagando em média 1.500 Mais de ou taxas e impostos. É importante salientar isso, que a prefeitura cobra o valor real dele, de taxas, licença, em torno de R$ 1.500 para ele viver. Agora, pode colocar aí, que a palavra é minha, para ele viver no mau cheiro. Eu pago R$ 1.500 para viver no mau cheiro. Tem que aparecer esse termo aí. Eu não lembrava que alguém tem que pagar para viver no mau cheiro. É isso? Isso. Muito bem. Senhor presidente, eu estou satisfeito, acho que é isso mesmo. Obrigado, vereador Anselmo Pereira, doutor Eduardo Prado, Lucas Quitão. Vereador Lucas Quitão, pela ordem. Senhor presidente, era o custo mesmo que ele acabou de dizer, mas eu queria saber a taxa de água e de esgoto que o senhor paga. O valor. Na verdade, lá no Bom Jesus eu só pago água, e como eu quase não fico em casa, a água vem barata, em torno de uns R$60. Lá não tem esgoto. E agora, na loja, também, por ser um comércio e não gastar, como é tipo de matéria de construção, não gasta tanto, não tem consumo de água, é na faixa de 110, mais ou menos. Isso gira em torno de 60% seja água e os outros 40% esgoto, mais ou menos assim. Muito obrigado. Senhor Josias, se tiver alguma pergunta que nós não fizemos, que o senhor, porventura, queira fazer, né, é o seu momento. Se não tem nenhuma pergunta a fazer ou consideração, nós agradecemos imensamente também a presença do senhor aqui nesta comissão, dando efetividade aos trabalhos. Para mim está bom, sim.
Então, muito obrigado. Estou satisfeito. Agradecemos. Muito obrigado. Verdadeiramente, os senhores estão vendo o desconforto dos moradores daquela região com o odor, com esse mau cheiro que atrapalha até o convívio, até as amizades a comparecer nos nossos lares ali. Verdadeiramente muito ruim. Nós damos continuidade também, nós queremos convidar aqui o senhor Geblin Antônio Abraão, por gentileza, senhor Geblin Antônio Abraão, que também é um morador das proximidades, já com outro bairro próximo, né? Senhor Geblin, muito obrigado por ter vindo, boa tarde. Acho que E boa tarde a todos. nós queríamos que o senhor, por gentileza, falasse o nome completo, o RG, o CPF e o endereço aonde o senhor reside. Sim, senhor. Meu nome é Geblin Antônio Abraão. Meu RG é 53964, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Meu CPF é 003-963-46120. Eu nasci aqui em Goiânia, e acho que eu sou uma das pessoas, aqui com certeza deve ser mais velho, eu estou com 73 anos. E eu acompanhei o crescimento dessa cidade, tomei banho no córrego Botafogo, nas águas cristalinas, né? Não tinha, naquela época tinha, a gente morava, meu pai tinha um comércio na região, e naquela região do Botafogo, e não tinha nenhuma poluição. E há cerca de 20 anos eu estou morando na chácara de Recreio Samambaia, que ela é próximo ali daquela região. O senhor pode falar o endereço lá, por favor? O endereço é Estrada GIM 10, número 31, Chácaras de Recreio Samambaia. Chácaras de Recreio Samambaia, que também fica próximo ao São Judas Tadeu, ao Itatiaia, ao Goiânia 2, naquela região, e também ao Bom Jesus, né? Região norte ali. Então, senhor Geblin, a pergunta é a mesma, né? O senhor já disse que já há 20 anos mora ali. E como que o senhor se sente com esse mau cheiro há tantos anos e que até hoje não resolveu? Como que o senhor se sente? Já vou fazer uma pergunta bem grande para o senhor responder. O senhor estava aqui ouvindo. Uhum. Quando o senhor faz o convite aos familiares, aos amigos, a fazer parte de uma festa, de uma reunião em família, como o senhor se sente com esse... Cabo Sena, a vereadora, a gente, no meu caso específico, como fica a cerca de 4 quilômetros da Cargill e a uns 6 quilômetros da ET, eventualmente a gente recebe o mau cheiro lá daquela região. Então, mas chega lá na região. Mas não é com a intensidade que chega nas outras áreas. Agora, eu tenho sido e tenho trabalhado com uma associação, que é a Associação Ecológica Verde Vale, a Associação Ecológica do Vale do Rio Meia Ponte. E aí congrega várias pessoas da região. E aí a reclamação é constante. Você entende? Esse ano, olha, a reclamação é muito forte. Esse ano, a gente teve, pela primeira vez, nesses 15 anos que eu tenho trabalhado aí, nós não tivemos reclamações explícitas assim, em relação à Cargill. Pela primeira vez. Um trabalho que foi feito aqui junto com a Câmara, o vereador Djalma Araújo, várias vezes nós interditamos a porta da Cargill. E realmente, o Ministério Público também, através do Dr. Juliano Barro, teve uma intervenção e tem uma diminuição significativa do mau cheiro da Cargill. Esse ano não teve nenhuma reclamação dos nossos associados, e eles são ativos. Nós conhecemos o senhor antes, justamente, e o pessoal, a reclamação era a principal reclamação era o mau cheiro. Agora, o problema que tem da região e o mau cheiro da região, principalmente, é um problema, a questão seguinte, é uma questão ambiental, a questão da poluição do Rio Meia Ponte.
Porque ela começa, se você tem em determinada época, quem vai no Passeio das Águas sente mau cheiro, vai no Jaó sente mau cheiro, Goiânia 2 vai no mau cheiro, quem passa na região de todo o Vale do Meia Ponte, depois da ET, realmente é uma situação de esgoto puro, é enxofres puros, entende? E principalmente, qual é a época que dá mais mau cheiro? Ela, coincidentemente, coincidia com a época da safra da Cargill, e que é a época da seca, a época da produção de tomate, e com a época da vazão, da baixa vazão do rio Meia Ponte. Porque, até um tempo atrás, nós tivemos muito problema com o Meia Ponte em relação a uma questão do mau cheiro. E esse ano, nós tivemos um outro problema mais sério ainda, que é a falta de água. O rio Meia Ponte chegou a cortar em determinados locais. Então, essa preocupação que a gente tem que ter, eu acho que nós temos que ter uma preocupação grande em relação à questão ambiental. Aquela região norte é a região de captação, é o pouquinho de área verde que resta em Goiânia. A região do Capivari, da João Leite, Meia Ponte. Meia Ponte, da São Domingos, são esses rios que estão morrendo. Entendeu? Então, acho que nós temos um problema seríssimo, o Samambaia. Então, esses afluentes do Meia Ponte, eles estão secando. Se estão secando, Meia Ponte está secando. E aí o que circula na parte urbana de Goiânia é esgoto a céu aberto. Além da ET, que tem problema de tratamento, porque só se faz o tratamento primário, lá não tira, só tira a lama. Acho que eles estavam implantando, não sei se implantaram, o ano passado, eles estavam implantando a lagoa de decantação. Ainda eu visitei lá e... Não está implantado ainda. Ainda não, eles estão iniciando os trabalhos, né? Mas o fato é que o senhor esse ano o senhor sentiu menos do que o ano passado. Esse ano, né? é uma coisa que Há 4 meses atrás, tem que ser justo. Há 4 meses atrás, nós propusemos aqui nesta casa a abertura desta comissão. E a partir do momento que nós apresentamos a abertura desta comissão, automaticamente, magicamente, diminuiu o odor. É bem verdade. Mas ainda tem. Ainda tem. Né? Porque esse odor, vereador, ele não é só naquela região. Se você andar no Capimpuba, são vários bairros. São vários bairros que tem aquele mau cheiro, você entende? Ele intensifica e vai tudo para Meia Ponte. Meia Ponte é retirado o lodo, a água retorna sem tratamento nenhum quer dizer, é uma estação de tratamento primária que não chega nem a 50% do nosso esgoto de Goiânia. Quer dizer, então o problema é sério, não é só da prefeitura. Embora o pessoal tenha as ações da prefeitura, é um problema do Estado, porque a Saneágua é um órgão do Estado. Sim, senhor Gebrim. O senhor, porventura, já viu algum órgão, o senhor, com seus próprios olhos, já viu algum órgão do município ou do Estado fiscalizando alguma empresa naquela região? A última reunião que nós tivemos a Verde Vale teve uma reunião com o pessoal foi na época que o Djalma esteve lá com a gente, ano passado. Tinha uma pessoa da Cecima que estava acompanhando lá os trabalhos lá. Realmente teve uma pessoa, agora não sei qual o trabalho que estava. Para ser honesto, tinha um fiscal da Cecima lá. Agora não sei qual foi o trabalho que ele fez na Cargill. Então, esse foi feito lá. Agora, que tem ainda poluição, que tem o cheiro do tomate, mas aquele cheiro que tinha é muito forte o ano passado, esse ano de 2017, ele foi significativo, e eu sinto isso principalmente pelo WhatsApp e pela reclamação. Porque, como presidente da Verde Vale, o pessoal caía matando, você entende? Por que a Verde Vale não faz nada? E aí é o seguinte, o que eu queria dizer também é o seguinte, é da importância dessa comissão, porque são somatórios das ações que a gente faz. A gente faz uma pequena ação, a gente pensa, ninguém foi lá, ninguém falou nada, ninguém ajudou, mas essas ações que vão surgindo, é daí que vai se conscientizando. Agora, um problema seríssimo que tem é o Rio Meia Ponte. O Rio Meia Ponte está morrendo. A questão de 4 meses atrás, teve uma reunião lá
na Itaúsul, com a preocupação da recuperação do Rio Meia Ponte através dos pequenos agricultores. Mas uma das coisas que eu cheguei a falar lá, que eu gostaria de falar aqui também, é o seguinte, é que o maior poluidor do Meia Ponte é Goiânia. Nós estamos matando a nossa fonte de água, porque se vocês verem a propaganda da estação Mauro Borges, qual é o prazo que eles estão falando? É 2025, 2025 está ali. Quer dizer, se nós não tomarmos cuidado, de onde nós vamos trazer água para o Goiânia? Esta é uma preocupação desta comissão, isso que o senhor acabou de falar aí. Tá? E nós estamos, o vereador Lucas Quitão, juntamente com o presidente do meio ambiente aqui desta casa, já sobrevoou sobre o Rio Meia Ponte, né, vereador? Preocupado também com a destruição que está ocorrendo dos nossos mananciais. Queria aproveitar o momento aqui e agradecer a presença do Coronel Carrijo, e vice-presidente da Unimil eleito, e o vice-presidente atual da Unimil, Sargento Braga, do Bombeiro. Muito obrigado, que também são preocupados com esse problema causado naquela região. Inclusive, o Coronel Carrijo trabalhou por muitos anos no 9º Batalhão, que fica ali na região do Goiânia 2 e que sofreu muito com esse cheiro de enxofre, cheiro de ovo choco, cheiro de não sei o quê. É verdade. Então, é um sofrimento da população toda, você entende? Realmente é muito desagradável. Nós temos uma preocupação com a questão ambiental, e a gente conseguiu, nesse sábado, a gente vai fazer um replantio porque tem uma das lagoas que é afluente, que ela faz a captação de água para uma série de rios que desaguam lá no Meia Ponte. E ela está seca, e a gente está fazendo replantio das margens dela. Tem uma das proprietárias da região está permitindo que a gente faça. A gente conseguiu, através da Verde Vale e do sindicato da Universidade Federal, dos professores da Universidade Federal de Goiás, um recurso com a Unimed, com o Rotary e do próprio sindicato, vão fazer o replantio de 2.500 mudas nesse sábado, lá naquela região lá do Goiânia 2. Eu gostaria de convidar a participar. Nós queremos agradecer, então, o convite. Tá? Eu conheço lá, a represa fica atrás do colégio ali, que eu esqueci o nome do colégio. Nós queremos agradecer imensamente a colaboração que o senhor deu a esta comissão. Pela ordem, vereador Eduardo Prado. É só para agradecer a presença do senhor Gebrim, né? Qual que é a profissão do senhor? É que eu sou professor, eu fui professor durante 45 anos. O seu nome não é estranho para mim. Eu fui professor da Universidade Federal de Goiás. Da universidade. Fui pró-reitor também com o professor Edivar. Do professor Edivar, é isso mesmo. Então, agradecer a colaboração dele, né, e dizer que nós estamos aqui à disposição do senhor. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Pela ordem, vereador Lucas Quitão, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor ainda. Tá. Te agradecer também sua presença, sua contribuição. Será muito valiosa e, com certeza, terá respostas aqui dessa comissão sobre a batuta do nosso presidente Cabo Sena e todos os membros. Tenho certeza disso. Queria perguntar para o senhor a respeito também da sua taxa de esgoto e água. Se for possível, informar os valores. Nós não temos lá a região lá da chácara, lá não tem água, não tem esgoto. Lá é poço. E os poços estão secando. Certo. As cisternas já não tem mais. Mas o senhor teve que pegar a VTO da Saneago para fazer a ocupação? Não tem nada. Ninguém tem nada. Lá é completamente... Certo. Então, nem o estudo... Não sei se é clandestino, o que é, mas não temos... A realidade é que ninguém tem nada sobre... E a Saneago não tem nenhum estudo de água daquela região. Mas também não te cobram nada? Não. Certo. Não cobram nada. O IPTU a gente paga R$600 por ano. Vocês usam a fossa séptica? A fossa séptica. Certo. Lá não tem previsão de esgoto, nem de água, nem para os próximos 20 anos. Positivo. Obrigado e bom fim de ano, senhor. Senhor Gebrim, muito agradecido. Feliz Natal para o senhor. Tá? Eu agradeço. Se o senhor, porventura, queira falar alguma coisa que nós não perguntamos, este é o momento, o senhor fique à vontade. Tá, eu agradeço muito. E volto a falar o seguinte, a questão da importância desse trabalho. Eu acho que o trabalho... ele não se encerra nessa comissão, mas isso aqui é um trabalho a mais, você entende? Eu acho que... E essa preocupação com a questão ambiental, porque há muito tempo que eu já parei de
preocupar com o planeta. Eu estou preocupado agora com a gente, com nós, o ser humano. Porque essa ocupação ela tá indo para cima do ser humano, você entende? O planeta ele tem 6 bilhões de anos. A gente hoje é uma casquinha nesse tempo, né? E se por acaso a gente destruir, vai destruir o modo que a gente vive. O planeta ele vai viver, vai dar. Tinha dinossauro há 500 milhões de anos, hoje tem gente, né? Temos que cuidar do ser humano, né? A gente tem que é uma preocupação também desta comissão, por isso nós estamos investigando para que nós, moradores daquela região e as pessoas afetadas, tenham o cuidado do município, do Estado, enfim, do poder público. Tá? É importante o que o senhor está dizendo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Então, para darmos continuidade aos trabalhos, já para encerrar esta comissão, nós, vereador Eduardo Prado, Lucas Quitão, e já conversei com outros vereadores, nós estamos agora avisando aos senhores que nós vamos suspender esta comissão. E, então, nós entramos em recesso e só voltaremos nos trabalhos na primeira semana após a primeira sessão plenária. Ok? Então, retornaremos em fevereiro. Agradecemos muito a presença de todos aqui, as pessoas que estão preocupadas com aquela região, né, com o ambiente. Muito obrigado. Declaro encerrado esta comissão. Não, você viu? Outra aqui que eu nem sabia.